Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria, episódio número 46. Caraca, cara, estamos quase chegando no número 50, vai ter um especial do episódio de número 50, sei lá, 50 motivos para amar melhor em 2024, sei lá, me ajudem aí, mandem sugestões lá no Instagram, no TikTok, @edu.baggio, dando sugestões sobre o episódio de número 50, tem que ser especial, né? Uma puta comemoração. Eu imaginei que ia chegar no episódio 50 depois de uns 2 anos de podcast, mas tá indo rápido, vocês estão gostando, né? Então eu acelerei. E muito bem. Gente, o tema de hoje é o medo de começar um novo relacionamento quando você já passou por poucas e boas, né? Quem já teve mais de um namoro que não deu certo, quem já sofreu por amor, sabe que cada vez que começa um relacionamento novo, alguns medos reaparecem, isso é super normal, né? E assim, você tá num relacionamento novo e tá tudo indo relativamente bem e vocês se gostam, se desejam, né? E se dão bem. Mas fica aquele medinho constante de se entregar demais, de talvez se machucar, de ser tudo uma ilusão, vai que... E com isso a insegurança toma conta e você teme um possível término, ou mesmo uma dependência emocional indesejada, já vou falar mais sobre isso, e o medo de repetir padrões do passado. Porque por mais que a gente evolua, tem horas que pegam os nossos gatilhos, né? A galera pisa no nosso calo e a gente perde o controle mesmo. Então o objetivo de hoje é entender como deveriam ser os primeiros 3 a 6 meses de um novo relacionamento. Que ali com 3 meses, acho que já engatou o namoro, né? Geralmente engata com 2, 3 meses, tá indo tudo realmente bem. E ali com 6 meses você começa a conhecer a pessoa... né, mais profundamente. A gente vai falar sobre como você e seu parceiro ou parceira podem trabalhar toda a ansiedade e a angústia a respeito de todo o potencial que a relação de vocês pode representar e que você não quer que seja perdido por nenhuma bobagem, né? Então eu vou te dar dicas e ferramentas para que você possa não exatamente garantir o sucesso dessa nova relação, mas que você tenha a certeza de que está fazendo o possível e impossível para que tudo dê certo. Porque, gente, acredita em mim, tem vezes que mesmo fazendo tudo certinho, tudo bonito, vocês dois caminhando lindamente, ainda assim às vezes dá errado. Tá, então não existe fórmula mágica, nem garantia. Então venham comigo que o episódio de hoje vai ser uma revolução. E lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos diários no TikTok e também no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio, BAGGIO. E para você que tá curtindo ou tá me conhecendo agora, você pode seguir aqui o podcast para novas coisas. Edu, o episódio acabou de começar, como é que a pessoa já tá curtindo? A tradução foi boa, Eu pulei uma parte aqui, tô no final do roteiro, tô voltando pro começo. E avalie então o podcast aqui com 5 estrelas, você que me acompanha, maratona, me escuta na academia, no trânsito, beijo Thaís, você que me acompanha, né, enquanto você tá cozinhando, beijo Luísa, beijo Linda, grandes amigas aí que me acompanham, Vanessa, e eu converso com muita gente no Instagram, no TikTok, tenho tido bastante feedback, inclusive o episódio de hoje é sugestão de uma seguidora e de uma também influenciadora, a Fabiana Moneró. Ela tem um perfil no Instagram, é só procurar ela por Fabiana Moneró, aí no Instagram, com quase 57 mil seguidores. Ela fala sobre treino, alimentação, produtividade, dá várias dicas ali para motivação. Então se você precisa de dicas de alimentação e produtividade e treinos, sigam ela, porque a sugestão é muito boa. Ela mandou essa sugestão, acho que faz o quê? Uns 15 dias, aí foi o tempinho de preparar o roteiro e tudo mais, então vamos ao que interessa, gente. Então assim, o que a gente está falando, né? Então todo começo de relação causa um calafrio, né? Vocês dois estão enamorados, estão apaixonados, curtindo toda a novidade que a união de vocês representa, né, no presente momento. E a quantidade de serotonina e oxitocina que invade o sangue de vocês é tão poderosa que vocês se veem num estado de alegria e imensa satisfação. Para quem não lembra, serotonina e oxitocina são os hormônios do prazer, é a droga do amor, né? Droga no sentido de entorpecente, não é cocaína. Ô, meu, sabe que é o nome? Substância química, trouxa. Então a serotonina e a oxitocina são os hormônios que fazem a gente ficar apaixonadão. É tudo química na tua cabeça. O amor é na cabeça, tá, gente? Não é no coração. E é isso, a gente dá o nome de paixão. Então novos relacionamentos amorosos podem transformar um ser humano numa máquina de alegria. Só quem se apaixonou sabe como é que é. E aí, à medida em que vocês avançam e se conhecem melhor, você naturalmente ativa a sua prudência. É mais ou menos como dirigir numa estrada. Você tá lá 120 por hora, seu carro é bom, você dirige bem, tá tudo certo, não tá chovendo,
mas merda sempre pode acontecer, né? Então alguns questionamentos e inseguranças surgem, alguns racionais, outros traumáticos. Entre os questionamentos racionais, a gente pode esperar que incompatibilidades separem vocês, ou momentos diferentes, objetivos diferentes, empolgação que passa e por aí vai. Às vezes as coisas não casam, né? E se separam. E entre os questionamentos traumáticos surge um imenso desconforto pelo medo de se machucar, medo de um término repentino, medo de uma dependência emocional, medo de se jogar e aí, né, num eventual término, ter que enfrentar de novo a dor de um luto que pode durar meses e invalidar sua vida amorosa com outras pessoas por um tempo. Quem nunca passou por isso, né? Então a gente vai falar sobre esse medo do começo da relação, do que ele é composto, quais são os sentimentos e o que você pode fazer a respeito para ter um início de relacionamento mais suave, saudável e fluido. Porque quem conhece aqui o podcast Relacionamento é Coisa Séria e conhece o trabalho do Edu Baggio, que sou eu, sabe que eu sempre dou ferramenta e dou solução. Tô conversando com uma amiga esse final de semana, linda. E a gente tava conversando sobre, cara, o quanto é frustrante alguns conteúdos que a gente recebe no TikTok, no Instagram, aqui no podcast. Sabe, são psicólogos, influenciadores, consultores como eu que falam, não, olha, você tem que melhorar, você vai superar, e a pessoa te motiva, não, e pra você superar um grande amor, né, você tem que acreditar em você, tá, mas como? Eu sei que eu tenho que superar, mas como? Por isso que eu gosto de trazer o como pra vocês, né? E vamos lá, quais são os principais medos que a gente sente no começo de uma relação, ali lembrando de 3 a 6 meses de relação, ou até um ano, né? Eu sempre falo assim, gente, você só conhece de verdade uma pessoa depois de uns 2 anos convivendo com ela, assim, conhecer e falar assim, porra, eu entendo dessa pessoa, me pergunte o que você quiser, que eu sei tudo. Com 6 meses, vocês ainda são um pouco estranhos um pro outro, porque vocês estão se conhecendo de outra forma, né? A gente não conversa com namorado, com ficante, da mesma forma que a gente conversa com amigos e familiares, então é outra relação. Então é engraçado a gente pensar que existem várias versões de nós mesmos nas cabeças das pessoas, né? Sua namorada te vê de um jeito, sua mãe de outro, pô, é muito louco. Nós somos muitos, né? Então, o primeiro medo de se machucar. Só que vale lembrar, né, gente? Ninguém é imune a sofrer por amor. E se existe um ser humano na face da Terra, desde que a humanidade surgiu, que nunca sofreu por amor, das duas, uma, ou é psicopata, eu não estou exagerando, ou pura e simplesmente tá mentindo, né? E assim, o nível de dor que o fim de uma relação pode causar em você vai depender de 2 coisas. Do quanto você prolongar uma separação que você já sabe que é necessária. Cara, você sabe, tem hora que você olha pro ficante e fala, não vai rolar, nosso sexo tá bom, é companhia, não quero ficar sozinho, tá difícil achar alguém, você já sabe. Então quanto mais você prolonga, mais você demora, mais você se arrasta e fica naquela lenga-lenga, mais vai doer, tá? E também depende do quanto você permite que a pessoa continue te machucando mesmo depois de já ter flagrado as bandeiras vermelhas. E muito cliente me pergunta assim, como é que eu continuo na relação se eu já sei quais são as bandeiras vermelhas? Já sei que ele é grosso, já sei que ela mente, já sei que ela parece meio infiel, porque você só vai prestar atenção a uma bandeira vermelha quando ela te machucar, entendeu? Então isso acontece com alguma frequência. Outro ponto que é um principal medo, né? Compatibilidade ou a falta de compatibilidade. Vocês talvez nem sejam tão compatíveis assim, mas lembre-se que vocês podem ser complementares, tá? Por exemplo, eu não sei cozinhar muito bem, mas sou ótimo com a limpeza da casa e organização. Já a minha namorada sabe cozinhar super bem, mas não manja de organização, então a gente se complementa. Mas é importante que tenha compatibilidade, né? Eu sempre falo, gente, procurem pessoas que gostem das mesmas coisas. Tudo bem, se você é pagodeiro, o cara é metaleiro. Mas gostar de uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você faz uma diferença, gente. Acreditem, eu já tive 3 namoros longos de 4 anos que foram saudáveis. O meu último terminou, eu tinha 37, 38, eu acho. Faz 1 ano e meio. Gente, um relacionamento em que vocês escutam as mesmas músicas, gostam dos mesmos filmes, leem os mesmos livros, têm os mesmos planos. Cara, é tão melhor que eu entendo essa galera que fala, mas o oposto se atrai. Teu cu que se atrai. Enfim. Medo do término é outro principal medo. Outro principal sentimento, né? Se você tá sentindo que a relação está avançando e alguns probleminhas começam a surgir, sempre existe um risco de a relação terminar sem muito aviso. E, gente, é muito frustrante quando tá tudo indo bem
Você só percebe uma coisinha ou outra que tá um pouco desalinhada, mas tá tudo indo bem, do nada vem o fora, tipo com 2 meses, 4 meses, é horrível, né? E por isso que é muito importante sempre checar com o seu parceiro o quão satisfeito ele está, tá? Eu vou falar disso mais pra frente, mas assim, uma coisa que eu faço muito com meus clientes e com os meus amigos e com... Enfim, quando eu converso com vocês pelo Instagram, pelo TikTok, nas DMs, tá, eu não tô muito apaixonado, eu acho que não tá indo bem. Tá, de 1 a 10, quão feliz você se sente com essa pessoa? Acho que 8. E ela com você? Não sei, então pergunta. Joga de 1 a 10. Quão apaixonado está por mim? De 1 a 10. Só pra vocês terem uma maneira de medir. Né? Porque às vezes a gente pergunta pra pessoa, ela diz, tô satisfeito, mas de repente ela não está. Então assim, tentar trazer perguntas novas pra relação, além do simplesmente, eu acho que ela tá feliz porque ela me manda mensagem de bom dia todo dia. Gente, eu ainda vou fazer um episódio sobre briga no WhatsApp. Eu já fiz o roteiro do vídeo, né? Já vai sair essa semana. Já gravei ontem, foi domingo. Hoje é segunda-feira, pra mim é dia 8 de abril. Aniversário da minha madrinha, tia Jussara, te amo muito. Hoje é aniversário dela. Então, assim, as conversas por WhatsApp são muito perigosas, porque as pessoas têm... Nossa, eu tenho que fazer muitos episódios sobre o WhatsApp. Meu Deus, eu tô enrolando tanto. Mas, enfim, o vídeo que eu vou falar é sobre... spoiler. A comunicação por WhatsApp, ela cria uma falsa intimidade. E se você é do tipo que metralha, que fica o dia inteiro no WhatsApp falando com essa pessoa, você acha que você conhece essa pessoa, você não conhece, por texto é diferente. Não caio nessa ladainha, nessa cilada, tá? Então até agora a gente falou dos principais medos. Medo de se machucar, medo da falta de compatibilidade, medo de terminar a qualquer momento, né? Que acho que é o medo principal. Medo da dependência emocional, isso também é importante. Então assim, eu sempre defendo que tenha dependência emocional boa e tenha ruim. Muita gente discorda de mim, um vídeo meu viralizou falando sobre isso, achei ótimo, e muita gente me descascou, mas também muita gente aplaudiu. Aliás, mais pessoas me aplaudiram do que me criticaram, que eu acho lindo. Então assim, eu sou dependente emocional da minha mãe, tá? Eu vou quase todo domingo na casa da minha mãe fazer um almoço ali, levo a cobra, já visito a Chica, que é a nossa cachorra, enfim. Todo dia, quase toda semana eu vou na casa dela. E, cara, ela me apoia em muita coisa. Então isso é muito importante pra mim. Eu sou dependente emocional da minha irmã, né? Nossa, minha irmã é um tesouro pra mim. Meu sobrinho também, apesar que ele não tem nem 2 anos, mas eu já dependo dele, ele me faz muito feliz. Tem amigos meus, o Gustavo, a Fernanda, que são 2 amigos meus de coração, eu conheço os dois. A Fernanda eu conheço há 10 anos e o Gustavo eu conheço há quase 25 anos. E, cara, ele é meu irmão. Então, assim, eu sinto muita falta dele. E ele depende de mim também, mas é uma dependência emocional boa. E um relacionamento também pode ser assim, um relacionamento amoroso pode ser uma dependência boa. Mas o foda é quando você percebe que já se apaixonou, tá gostando, vai sentir falta e a pessoa não tá te fazendo bem. Ou o relacionamento não tá tão bom quanto deveria. Puta merda, cara, dá uma vontade de morrer. É muito foda. Então assim, outra coisa, né? Se você perceber que não tem tanta reciprocidade, melhor dar o fora mesmo. Porque você depender emocionalmente de uma pessoa que te faz mal é a pior dependência emocional. Daí a gente cai naquele papo de ser dependente e tal, pá. Outro medo, falta de compatibilidade sexual, né? O sexo é fundamental, gente. Um namoro sem sexo é amizade colorida, ou melhor, vocês são amigos. Se vocês não transam há mais de 3 meses, já acho que é muito, vocês já estão na merda, tá? Acho que assim, no máximo 60 dias você tá em crise, tá tendo muita briga. Mais do que isso, vocês já se desconectaram. Porque o sexo é o sexo que conecta 2 pessoas, tá? Então o sexo é fundamental. E não importa se vocês são do tipo que transa 2 vezes por dia ou 2 vezes por mês. Vocês precisam estar no mesmo ritmo ou a relação de fato não se sustenta, tá bom? Très dando sequência aqui, falando de compatibilidade sexual, histórico familiar ruim, que foi uma ideia que a própria Fabiana trouxe, que me sugeriu aqui a ideia desse podcast. Estamos falando da Fabiana Moneró. Me perdi no roteiro. Tá aqui, achei. Histórico familiar ruim, isso é muito clássico, gente. Ela trouxe essa ideia num áudio que a gente trocou e é bem isso. Se na sua família os modelos de relacionamento não são bons, são tóxicos, já falo tóxico, são abusivos, são disfuncionais, a tendência de você seguir a mesma norma é muito grande. Por exemplo, meus pais brigavam muito, gente, era briga feia pra caralho. Minha mãe é super ansiosa e meu pai é um cara meio cínico, assim, mais narcisistão, assim. Então não era um bom... Acho que minha mãe é mais ansiosa e meu pai é evitativo. Então as brigas eram foda. Meu pai se fechava completamente, minha mãe brigava e invadia a casa inteira, virava um furacão. Então assim,
Esse é o modelo que eu tô acostumado e pra mim é o familiar. E eu tive um relacionamento tóxico tão feio que terminou em agressão física da parte da moça. Então, assim, pode acontecer. E pra mim foi super normal, sabe? Eu via toxicidade, eu não sabia que era problema e tocava. Então, pra mim é super de boa. Hoje em dia eu não encaro mais, não. Prefiro ficar sozinha e estar no relacionamento tóxico. Francamente, eu gosto de relacionamento saudável e já tive 3. Então é muito comum que você repita os mesmos padrões por pura familiaridade. E aí, cara, o que é foda nesses momentos? É que a relação vai crescendo. Aí você percebe, puta, eu fui grossa ali. Ali eu pisei no calo dele. Puta, ali, cara, ela tinha pedido pra eu tirar o lixo, eu esqueci. Depois eu falei uma grosseria. Fiz igualzinho minha mãe. Ah, mas eu não queria fazer igual minha mãe, mas fiz. Acontece, gente. Acontece e é super normal. Agora, como você não é um pedaço de pau, você é flexível, a gente pode mudar, tá bom? Então, para evitar isso, é fundamental que você leve isso para uma terapia, estude livros sobre relacionamentos saudáveis para evitar as armadilhas do destino familiar, tá? Você não é os seus pais, tá bom? E também, alguns relacionamentos começam já a ter algumas briguinhas que são originadas por insegurança, principalmente. Você não sabe dessa pessoa, você não tem certeza do sentimento dela. Você já perguntou, mas a resposta foi vaga. Você jogou lá de 1 a 10, ela falou 9, mas você não tá sentindo que é 9. A pessoa de vez em quando tem algumas inconsistências, fala umas bobagens, enfim, você fica tipo, tá massa, mas não tá sensacional. Sabe como? E o medo de terminar, de não ter compatibilidade, do futuro, do relacionamento terminar a qualquer momento. No auge da paixão, que é a pior parte do pior momento pra terminar. Outra razão, ciúmes. E no episódio 45, que é o episódio anterior desse aqui, eu falei vastamente sobre ciúmes. É um episódio em que eu chamei de ciúmes não é prova de amor e eu posso provar. Eu acho que eu consegui, porque muita gente gostou. Então no episódio 45, anterior a esse, eu falo bastante sobre ciúmes, que não é prova de amor e é uma forma de insegurança também. Outra coisa que pode causar briga no começo, que eu já passei por isso dos dois lados, que é ir com muita pressa. Teve uma menina que eu fiquei tão louco por ela, mas louco por ela. Gente, eu pedi ela namoro muito rápido. Meu Deus. E deu ruim, isso faz tempo já. E também já aconteceu comigo 2 vezes, de meninas virem e, cara, meu Deus, terceiro, quarto encontro, já, pô, vamos namorar. Eu, calma. Então, assim, eu namoro rápido. E, assim, acho que depois de 2 meses com a pessoa, está tudo indo bem, se vendo todo final de semana, ou pelo menos 3 vezes por semana, tá legal, tá gostoso, eu topo o namoro. Eu sou bem desse tipo, eu sou bem emocionado, vocês estão ligados, né? Outra coisa, brigas no começo em função de dificuldade de comunicação, que é o medo de falar o que quer no começo e parecer pressão. E incompatibilidades ignoradas para fazer dar certo. Isso também é outra coisa que acontece. Eu acabei juntando 2 assuntos e confundi vocês. Então, dificuldade de comunicação, né? Que é... Enfim, às vezes, muita gente me pergunta, Edu, qual que é o momento ideal para começar a falar de coisas que talvez não estejam me agradando muito. Por exemplo, ele demora muito para responder mensagem. Ou, pô, eu convidei ela para assistir um filme comigo, percebi que ela não estava muito afim de assistir, mas depois ficou emburrado o filme inteiro. Acho que se ela realmente não queria, podia ter me falado, a gente dava outro jeito. Quando que você pode falar sobre essas coisas? Desde o match no Tinder. Desde o momento que saiu desde o primeiro encontro. Qualquer coisinha, não gostei disso que você falou. Teve uma vez que eu conheci uma menina, vamos supor que o nome dela fosse Juliana. Ju, ela fala, não gosto que me chamam de Ju. Beleza, como é que você gosta de ser chamada? De Ana. Falei, beleza, Juliana. Chamei ela de Ana. Beleza, ela já me falou. Não precisa levar pro lado pessoal. Eu também não gosto quando me chamam de, sei lá, Eduardo. Dudu vai. Duzinho. Duzinho me mata. Não, Duzinho é de fuder, não rola. Então essa é uma pressão. Outra pressão que pode acontecer, incompatibilidades ignoradas para fazer dar certo. Você já percebeu que o cara bebe um pouquinho demais, ou a menina às vezes faz muita fofoca, fala muito mal do trabalho, não para de falar mal do trabalho, e você é uma pessoa mais positiva, aquilo tá te fazendo mal, você ignora só pra fazer dar certo, que é o famoso ignorar red flags. Você tem medo de falar o que você tá sentindo. E por último, assim, tem vários motivos. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre, mas eu peguei os principais, tá? Os que eu discuti. Oh, meu Deus! Aqueles que eu discuti com a Fabiana no Instagram e também alguns outros que eu recolhi da minha própria experiência. E por último, então, cobrança em excesso. Também tem uma galera que, assim, pegou a intimidade, te deu por garantido.
vai te cobrar o cacete mais um pouco, né? Então, vai começar a se incomodar de você sair com seus amigos, né? Vai querer mexer na tua roupa. Como é que você escuta essa música aí? É foda, cara. Então, quando começa a ter muita cobrança, muda, isso cansa, tá? Então, muito bem. Chegamos ao momento mais importante desse podcast. Relacionamento é coisa séria. Falando aqui sobre o medo do futuro do relacionamento. E a gente vai falar das ferramentas, então, pra resolver tudo isso. Que vocês sabem que isso acontece. E tenho certeza que eu disparei vários gatilhos aí na cabeça de vocês. Do tipo, coisas que vocês lembraram. Se você tá agora no relacionamento que tá começando, você deve estar meio apavorado, pensando, meu Deus, cara, ok, não tô sozinho, mas realmente é um problema grave, então eu não vou deixar vocês na mão. Então o que vocês podem fazer? Cara, tem ferramenta pra caralho aqui. Salvem esse podcast. E não se esqueça de dar 5 estrelas, tá bom? Então vamos lá, ferramentas. Primeiro, vamos pensar no momento em que você está solteira, ou seja, como dizem os Titãs na música A Melhor Forma. Diz assim: a melhor forma de esquecer é dar tempo ao tempo. A melhor forma de curar o vício é no início. A melhor forma... Essa é a música A Melhor Forma dos Titãs e fala exatamente isso. A melhor forma de curar um vício é no início. Então, o que essa mensagem fala? Mas não está falando só sobre usar drogas, cigarro, álcool, açúcar refinado, que também vicia. Do que eu tô falando? É que assim, antes de você entrar numa situação que é viciante, porque os relacionamentos tóxicos podem ser viciantes, uma relação que vai te fazer mal, melhor cortar no início. É bom cortar o mal pela raiz, entendeu? Então assim, primeiro vamos pensar o seguinte: você está solteira, você está solteiro hoje. Como que você pode entrar no relacionamento e garantir que ele seja saudável, compatível e não termine tão cedo e não te dê esse medinho, essa insegurança? Tá bom? É disso que eu tô falando. Então vamos lá. Primeiro, o que você pode fazer para garantir que você vai entrar numa relação com o pé direito? Tá? A primeira dica é a seguinte. Ai, gente, desculpa, eu tive que parar a ligação porque minha cachorra deu uma esbarrada no pedestal do microfone que fez até barulho aqui. Chica, sai daí. Vem pra cá. Ô, florzinha. Tá bem no pedestal, enfim. Tô segurando ela aqui. Bateu de novo. Ai, meu Deus, vocês estão ouvindo? Desculpa, gente. É que esse microfone, não sei o que acontece. Ele é ótimo. Minha voz fica ótima. Tão ligado, né? E o cabo dele tá estragado faz tempo, então se você encosta, começa a ter um ruído. E teve uma vez, gente, que eu gravei um episódio de quase 2 horas aqui pro podcast. Foi bem no começo, gravei tudo bonitinho. Então chegando no final, fui conferir, tava tudo chato. Fui regravar tudo por causa desse probleminha. Fui ter que comprar um cabo novo, mas a vida não tá fácil, né? Então tá. Então o que você tem que fazer por primeiro? Manifesto, eu chamo de manifesto com os meus clientes, que é o quê? Você vai criar uma lista com as características que você procura numa pessoa que seja ideal ou compatível com você. Eu já falei aqui outras vezes no podcast. Boa comunicação, sexo de qualidade, gostar muito de você, ter uma boa família, ter bons amigos, ter hobbies, né, diversas atividades, faz tênis, vai na academia, joga videogame. Eu defendo que jogar videogame é hobby, tá? Porque dependendo do jogo dá um trabalho da porra e você tem que estudar pra passar de fase. Um The Last of Us, um Red Dead Redemption 2, oh meu Deus, me fugiu, um The Witcher, não é pra qualquer um não, os RPGs são complicados. Não é tipo Candy Crush. Enfim, atividades, né? Escalada, qualquer coisa assim. O que mais que eu acho importante colocar na minha lista? Eu coloco a altura mínima que eu gosto de uma garota, não vou revelar porque eu acho que isso é pessoal. Que mais? A pessoa tem que ter planos, tem que ter futuro, tem que ter sonhos, quer ter filho, quer fazer uma família, enfim, eu coloco isso tudo. E depois que você criar esse manifesto, escreva num papel, tá? Pega papel, caneta Bic e crau, manda tudo. A minha lista tem 18 itens, eu tenho que atualizar com algumas coisas novas. E depois que você criar essa lista, sabe o que é mais importante ainda? Você se tornar a pessoa da lista. Deixei isso digerir um pouco aí. Porque não adianta nada, e não é justo com o universo, você pedir uma pessoa ideal e não ser a pessoa ideal, não oferecer tudo do bom e do melhor para essa outra pessoa também, porque senão você não sustenta. Tá? E aqui eu vou apontar várias coisas que vocês podem fazer para garantir que você seja o match perfeito. Que você seja uma pessoa desejada, uma pessoa com quem as pessoas queiram namorar, se relacionar, ser ficante, tá bom? Pausa pra aguinha. Nossa, minha cachorra acabou de espirrar no meu pé. Porra, que nojo. Muito bem. Seja lista, ok. Próximo passo. Então você já fez seu manifesto, que é o manifesto pelo parceiro ideal. É bom você mentalizar para atrair essas coisas. Depois, conhecer as linguagens do amor.
né? São 5 linguagens. Eu não sei se eu tenho episódio aqui sobre isso já, não lembro se eu tenho. Mas é fácil de pesquisar na internet, é 5 linguagens do amor. Então descubra qual é a sua e como que você pode manifestar isso tudo, tá? Lembrando que, meu Deus, gente, eu sempre esqueço e eu falo disso todo dia. 5 linguagens do amor. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Tá? Então descubra. Eu, por exemplo, sou toque físico e tempo de qualidade. Eu gosto de ver, quando eu tô namorando, eu gosto de estar com a pessoa pelo menos 2 a 3 dias por semana. Vem dormir aqui em casa, vamos se ver no meio da semana também, almoçar no restaurante no meio da semana. E toque físico, eu adoro abraço, beijo em público. Gente, quando eu tô numa escada rolante, porque eu sou alto, né? Então, quando eu tô numa escada rolante, eu faço de propósito. Eu dou uma atrasadinha no passo pra menina ficar um degrau na minha frente, ela sobe, fica na minha altura. Puta que pariu, como é gostoso. Tem uns que gostam, tem outras que não gostam muito de beijo em público, mas as que gostam, eu fico bem feliz. Muito bem. Depois de conhecer seu vínculo afetivo, tem episódios aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria que falam sobre todos os vínculos, ansioso, seguro, evitativo e bagunçado, tá? Outra coisa que é importante, saber o que você quer pra si mesmo daqui 10 anos. E tem um discurso do Matthew McConaughey. Puta, esse cara é foda o nome dele é difícil de falar. Mas deixa eu falar aqui pra vocês. Matthew McConaughey. E agora sumiu, tava aparecendo no Google. Matthew McConaughey. Eu não vou conseguir pronunciar. Mas ele fez o filme Interestelar. Ele fez o Clube de Compras de Dallas. Ele fez... Porra, tanto filme bom, cara. O Lobo de Wall Street. Ele é um dos personagens. Enfim, esse cara é maravilhoso. Eu recomendo que vocês assistam a cerimônia do Oscar, em que ele ganhou o Oscar pelo filme Clube Dallas. Clube de Compra de Dallas, que fala sobre o tratamento da AIDS, né? E ele fala assim, perguntaram pra ele, quem é seu ídolo? Ele fala assim, meu ídolo sou eu daqui 10 anos. Ok, é poético e tal, é motivacional, mas acho muito legal o que ele fala, porque é isso mesmo. Quem você quer ser daqui 10 anos? Porque se você não tem um plano de vida... 10 anos é amanhã. Não tô falando daqui 30, 10 anos é amanhã, gente. Uma década passa assim, ó. Você tá com 25, você tá com 35, tá com 45. Então, assim, se você não sabe o que você quer pra você em 10 anos, como é que você quer entrar num relacionamento sério? Vocês não tem que falar sobre planos. Deixa a vida levar. Beleza, tem gente que curte essa anarquia. Mas é importante você... Tá, aguentou 10 anos, faz 5 anos. Quanto você quer estar ganhando? Aonde você quer estar trabalhando? Você quer ter bicho em casa, não quer morar em outra casa, quer comprar casa própria, quer comprar uma moto, um carro, quer ter filho, não quer fazer uma nova faculdade, uma pós-graduação. Você tem que saber o que você quer da vida. Eu acho que isso é o mínimo para você ser um bom parceiro e também encontrar bons parceiros. Outra coisa, autoconhecimento. Quais são os seus gatilhos no relacionamento? Né? Por exemplo, medo de traição, que é o mais comum, que eu mais atendo. Meu Deus, como o povo trai. Medo de abandono, né, do relacionamento terminado nada. Medo de ser invalidado. Esse é um medo que pouca gente conhece, mas muita gente sente. O que é o medo de ser invalidado? Você chega pra tua namorada ou pro teu namorado e fala assim, eu tô triste com você porque... Estou me sentindo triste porque ontem a gente ia sair, você cancelou em cima da hora, não me deu muita justificativa, sumiu, só apareceu de manhã. Mas eu tava com meus amigos, eu sou independente. Você acabou de ser invalidada. Ou você fala algo do tipo, ontem a gente transou, tal, foi gostoso, mas não sei se você reparou, eu não cheguei lá e eu queria que você me desse uma força, prestasse mais atenção. Mas é que eu tava cansada. Você é um gozão, mas é que eu tava cansado pra você virar pra lá dormir, ter tomado cerveja, você acabou de ser invalidado. Uma coisa é, desculpa ter te deixado sem avisar, nossa, você não gozou. Você tinha que ter me falado. Hoje, pode ter certeza, você vai ter 2 orgasmos. Né? Então, acho que é importante a gente ser validado, ter os nossos sentimentos respeitados, tá? Então, se você não tem, se isso é um gatilho pra você, é importante, porque às vezes, cara, as pessoas não fazem por mal. A gente também tem que saber não levar tudo pro lado pessoal, mas é importante cuidar com a invalidação do seu parceiro, tá? Então, cuida se você não é o que invalida. Você já se recuperou dentro desse processo de autoconhecimento? Você já se recuperou dos seus ex-relacionamentos? Não entre em relacionamento novo com mochila carregando relacionamento antigo. Ex-bom é ex-superado. Ex-boa é ex-superada. Entrem com a cabeça livre. Não tô falando aqui, gente, não se confunda. Muita gente vai falar, mas nos teus vídeos você fala que já dá pra entrar no Tinder no dia seguinte ao término. Com certeza. Só que você tem que deixar claro o que você tá procurando. Tá? Por exemplo... Eu quero algo casual, só pra dar uma curtida, relaxar um pouco. Beleza, deixa claro que você quer casual. Tem lá no Tinder, tem no Bumble, tem no Happn.
Quero casual, beleza, vai ser one night stand, é uma trans e acabou. Você já deixou claro. Ou você pode até falar pra pessoa, só quero uma trans, porque não superei meu ex, mas quero te curtir porque te gostei. De repente a pessoa também tá na mesma situação, entendeu? Enquanto então, assim, você pode. E acontece às vezes de um casual virar um namoro, já aconteceu comigo. Mas, então assim, recupera bem. Eu só não quero que você entre no relacionamento com um trauma ativo ainda. E minha voz tá começando a falhar, pera aí. Ai, tá ficando rouco. Nossa, que mudança. Tava feio mesmo. Outra coisa, você tem fé no amor e acredita em relacionamentos saudáveis? É outra parte do autoconhecimento, que muita gente já perdeu. Tem gente que entra num relacionamento novo já pensando na derrota. Puta, não vai dar certo, vai ser igual aquele outro lá, aquele babaca que me traiu e tal. E você acredita em relacionamento saudável? Porque, gente, eu tô começando a pensar que relacionamento tóxico é uma epidemia. Porque todo mundo já passou. E muita gente está num agora, inclusive está me ouvindo nesse momento. Se é o seu caso, acredite, existem relacionamentos saudáveis. Não estou dizendo perfeito, estou dizendo saudável. Você é uma pessoa saudável, mas não é perfeita. Tua orelha pode ser meio torta, você tem uma gastrite, teu pé tem chulé, sei lá. Mas você é uma pessoa saudável, apesar disso, tá? Mas você não é perfeito. E mais que isso, você já sabe identificar uma relação tóxica e tem coragem de se afastar diante dos sinais vermelhos que aparecem? Que isso também é foda, gente. Eu entendo vocês. Eu tenho muita compaixão por quem fica preso em relacionamento tóxico. Esse relacionamento que eu sempre falo que eu sofri uma agressão, levou mais ou menos 1 ano pra me separar. Porque eu tinha tanto medo, cara, de ficar sozinho. Falar, mas ela só tava nervosa, tal, aconteceu, sabe? Então assim, você tem que saber identificar e tem que ter coragem de se afastar. Porque o relacionamento tóxico, ele é tão filha da puta que ele vicia. Ele vicia. E aí você fica travado naquela merda. É um saco. Enfim. Agora então tá. Você respondeu essas perguntas sobre autoconhecimento. São algumas ferramentas. Agora eu vou te apresentar mais algumas. Tá? Pra você garantir agora que você já tá solteira. Tá? E você que tá procurando ativamente. Já corrigiu tudo. Tá? Então o que você ainda precisa trabalhar em você agora pensando na entrada no relacionamento. Se você conheceu alguém. Né? Então vamos pensar dessa forma. Então, será que você está realmente pronta? Vamos decidir isso agora. Primeira pergunta, né? Vai ser repetido aqui, mas é importante pensar nisso. Você já sabe quais são suas linguagens do amor? Por que eu estou repetindo? Porque você sabe como pedir para atenderem as suas linguagens em caso de desalinhamento? Tá? Vamos supor, você é toque físico e você está namorando um cara, ou começou a namorar um cara que pouco te toca, não quer andar de mãos dadas, não te oferece o casaco no frio, não te abraça, não senta do seu lado no restaurante, não põe a mão na sua coxa quando vocês estão no Uber. Cara, não rola, tá? Você tem que saber pedir o toque físico. Ou ele gosta de ganhar presentes, você nunca deu um presente pra ele. Se ele te perguntar, te comentar com você, olha, se tu for de ganhar presente, você vai levar numa boa? Então saber também como atender o seu parceiro, tá? Outra coisa, qual que é o seu vínculo afetivo? Né? Porque eu tô perguntando, de repente você já sabe que é ansiosa. Você não vai se dar bem com um evitativo, até dá. Mas você vai saber se regular caso ele te provoque? Porque o ansioso deixa o evitativo louco e vice-versa. É coisa séria. Tá? Então se você tá muito ansioso e o cara tá muito evitativo e ainda assim você percebe que a relação tem futuro, você vai conseguir se regular quando o evitativo sumir? Ou você evitativo vai conseguir se regular quando o ansioso começar a te sufocar? Tem que saber essas paradas, tá? Tem que saber atender, mas também saber ser provocado sem pirar o cabeção, tá? Outra coisa, você é a pessoa ideal que você tanto procura? Repetindo, mas isso é importante. Outra coisa importante, você já conhece e aceita as suas falhas? Porque por mais que você saiba seus vínculos, saiba sua linguagem, já superou seus ex-namorados e namoradas, você tem falhas. Às vezes você fala muito alto ou fala demais, tipo eu, conta muita piada ruim, eu tenho esse gatilho também. Você tem um gosto musical duvidoso, você tem a tendência, sei lá, às vezes você esquece de carregar o celular no meio da rua e daí fica 3 horas sem conseguir falar com a pessoa. Tem gente que, tá sempre com o celular com 2% de bateria. Então assim, você já conhece. Então se um dia a sua namorada nova fala, porra, você sumiu, a gente precisa se achar no shopping, eu te mandar uma mensagem, desculpa, eu esqueci de carregar o celular. Só que você faz isso com uma certa frequência, tipo 2 vezes por semana. Então você já sabe que não adianta nem querer se desculpar, falar assim, olha, eu tenho o costume de errar com isso mesmo, tá? Perdão, falha minha, eu vou tentar ficar mais atento, mas isso é comum. Porque a pessoa tem o direito a estar brava com você. Tá frustrada, entendeu? Ou sei lá, cara, você sabe que você é meio preguiçoso pra cozinhar e a menina espera que você faça um jantar, você tem que falar pra ela, ó, eu vou fazer uma comidinha pra você, mas eu não sou o Edu Guedes, né? Eu sou o Edu Baggio. Então, saiba
conheça suas falhas e saiba trabalhar com elas, porque elas vão aparecer, tá? A pessoa percebe. Outra coisa, você já sabe quais são as suas red flags e sabe contornar para não machucar o outro? Porque por mais perfeitos que sejamos, às vezes ainda assim a gente magoa, né? Então é um pouquinho diferente das falhas. Às vezes red flag, sei lá, você é meio emocionadão, ou tem momentos em que você exagera alguns fatos por empolgação e parece que você está mentindo. A pessoa pode interpretar como mentira. Então tomem cuidado com essas coisas, tá bom? Outra coisa, você é honesta consigo mesma e comunica com clareza o tipo de relação que você quer? Onde que eu quero chegar? Muita gente faz o love bombing, que entra numa relação só pra te comer ou só pra dar pra você, falando de namoro, sabendo que você gosta de namoro, mas no fim ela só quer sexo, né? Então se você quer casual, fale, olha, eu quero sair com você, mas só tô curtindo. Ou não, olha, eu tô procurando um relacionamento sério, não tô te pedindo namoro hoje no primeiro encontro, mas só pra você saber que eu gostaria de um namoro, vamos se conhecer, tá? Então seja muito claro na sua comunicação, não machuca ninguém. Tem vezes que isso é muito óbvio, mas nem sempre é, tá? E outra coisa, qual tipo de relacionamento você quer dentro de um relacionamento sério monogâmico? Você quer algo mais intenso, menos intenso, mais compromissado, mais solto? Conversem, tá? Próximo ponto. Você vai saber apoiar seu parceiro ou parceira quando ele estiver no momento de glória pessoal ou profissional? Porque isso aqui acontece muito, tá? Algumas pessoas sentem um pouquinho de inveja do sucesso do parceiro, do sucesso de um amigo. Então, assim, você tá realmente disposto a estar numa relação em que outra pessoa é super bem sucedida, tem promoções todo mês, enfim, é muito bom saber que você está com uma pessoa que te apoia, tá? Outro ponto, você está aberto ou aberta a aprender e crescer junto com essa pessoa? Por quê, gente? Por mais que é o que o Ayrton Senna sempre falava, né? Passamos agora a março, foi o aniversário dele, e em maio lamentamos 30 anos da morte desse campeão. Então assim, o Senna falava, a vida tá pouco se fudendo. Ele falou exatamente assim, tá? Porque tem registro. A vida tá cagando pro teu planejamento. A vida tá pouco se fudendo pro seu planejamento. Ele próprio foi vítima disso. Então assim, quando você entra num relacionamento, por mais que você preveja tudo, alguma coisa sai do controle. Ou então você percebe que outra pessoa sabe coisas que você nunca tinha pensado e ela vai te trazer esse crescimento profissional, esse crescimento pessoal. E vocês podem crescer juntos. Você tá aberto a isso? Porque tem muita gente que acha que já sabe tudo, né? Tem até aquela cena no Avatar que os Na'vi, a mãe da esposa do Jake Sully, esqueci o nome dela, mas ela olha pro Jake Sully quando ele chega em Pandora e ele fala, quero ser treinado, tal, e ela fala assim, é impossível encher um copo que já está cheio, porque ele veio com toda a cultura, né, humana que não serve para os Na'vi, e os humanos são arrogantes, são exploradores e tal. Então assim, você está aberto a crescer junto com essa pessoa? Até porque muita gente me pergunta, Edu, você sendo consultor, teus relacionamentos são perfeitos? Olha, não todos, tá? Tem coisa que vai bem, tem coisa que vai mal. A única coisa que eu sei hoje é que eu não tolero mais desrespeito e toxicidade. Relacionamento tóxico pra mim não funciona mais. Mas eu também cometo erros, tá, gente? Então tem que estar aberto a crescer. Às vezes a gente aprende numa conversa de elevador. Próximo ponto. Você está disposta ou disposto a aceitar os desafios naturais de um relacionamento e a crescer com esse relacionamento? Porque ele vai ter desafios. Porque sim, você vai mudar e pra melhor, eu espero. Então você tem que estar disposta a aceitar os desafios, tá? Porque vai dar merda. Vocês vão um dia se atrasar pro cinema e vão perder o começo do filme. Essas coisas acontecem, né? Então você tá disposta a não ficar bravo. Ou, por exemplo, se a sua namorada diz que você está sendo muito cínico hoje, está sendo hipócrita, você vai se ofender com isso? Eu até fiz um vídeo sobre, que vai ao ar amanhã, que é sobre crítica, né? Uma das principais habilidades que você tem que ter no relacionamento é saber ouvir crítica e saber ser criticado sem levar para o lado pessoal, tá? Por exemplo, se alguém chega pra mim e fala assim, eu fiz uma ironia, né? Sei lá, qualquer comentário irônico, a pessoa fala, olha, eu não gosto de ironia. Tá me chamando de irônico. Ou falei com cinismo. Cara, você foi um pouco cínico agora. Cínico é um adjetivo, gente. Bonito é adjetivo. Gordo é adjetivo. Magro é adjetivo. Cínico, idiota, bababá. Ó, você não vai chamar teu namorado de idiota. Foi só um exemplo ruim que saiu agora aqui no calor do momento. Mas você tem que saber ouvir crítica, gente. E nem sempre a crítica vai vir tão macia assim. Às vezes você tem que falar pra pessoa, olha, ontem você foi grosseiro com a minha mãe.
Ela tava fazendo um jantar pra gente, você tava apressado, você tava com muita fome, e você falou pra ela, pô, você ia demorar muito. Foi grosseiro, e tudo bem. Você conhece as suas falhas. Todo mundo com fome é capaz de matar, matar outro ser humano. Então você tá disposto a baixar a cabeça e falar, não, realmente eu fui grosseiro, admitir seu erro, porque é um desafio natural de um relacionamento, tá? A gente tem que aprender, gente, a não levar as coisas pro lado pessoal. Se alguém fala que você cometeu um erro, falou uma bobagem, ninguém quer te matar e te crucificar. Só estão pedindo pra você agir diferente da próxima vez, tá? Não leve pro lado pessoal. Outra coisa, você já resolveu as relações passadas e a influência delas no seu comportamento hoje? Gente, vocês não fazem ideia, tô repetindo aqui, mas vocês não fazem ideia do quanto um relacionamento mal sucedido pode afetar a sua vida pra sempre. Às vezes você perde uma doçura, você acha que uma coisa que era defeito na verdade era uma qualidade, que aquela pessoa não gostava, você matou essa qualidade e não tem mais isso com você. Tá? Deixa eu pensar num exemplo que me deram esses dias. Deixa eu só lembrar como é que era. Lembrei, uma cliente minha tá comentando que ela é muito caprichosa ao pôr a mesa, né? Então ela coloca os pratos bonitinho, guardanapo coloridinho, tá? Faz tudo bonito. E a primeira vez que ela foi jantar com a sogra dela, né? O primeiro jantar pra conhecer a sogra, ela fez tudo bonitinho. E depois que saiu, a sogra falou que ela era metida porque arrumava a mesa toda bonitinha. E ela ficou pensando, acho melhor parar com isso. Eu falei, não! Você tá certa! Ela que tá errada. Ah, porque de repente ela achou que eu quis me mostrar melhor do que ela. Foi problema dela. Se você gosta de arrumar a mesa, faça, porque é uma coisa bonita. O ruim que seria o contrário, né? Próximo ponto. Você está positiva e otimista em relação aos cenários dos relacionamentos hoje? Porque assim, gente, é uma coisa que eu sei que acho que atrapalha muito. Às vezes até eu caio nesse papo, tá? Quem me conhece sabe. Às vezes é foda. A gente começa a conhecer muita gente, tem namoros longos que não dão certo e tal. A gente fica meio ressabiado realmente com relacionamentos. Você entra nos aplicativos, você sai, o beijo é bom, mas o sexo é ruim, o sexo é bom, mas o cara é um palha. Sabe, não tem gente na sua faixa etária, ou as pessoas não gostam do que você gosta, ou as pessoas te acham inadequado em alguns cenários. Então assim, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então acho que é importante a gente ter uma positividade, ter fé e otimismo em relação aos cenários dos relacionamentos hoje, porque tem muita gente solteira, gente, muita gente solteira. Eu não tenho dados aqui, até gostaria de saber, acho que eu vou atrás pra saber se tem mais gente solteira ou em relacionamentos no Brasil e no mundo. Eu acho que tem mais gente em relacionamento do que fora, mas eu acho que tem muito mais relacionamento tóxico do que saudável. É uma hipótese, tá? Não sei, mas vou pesquisar. Próxima pergunta para você se fazer para garantir um começo de relacionamento de qualidade. Por quê? Se você responder essas perguntas como sim, estou garantindo isso, aí beleza. Né? Porque se você começar a pensar, cara, essas perguntas não estão funcionando para mim, eu estou respondendo negativamente a maioria delas ou uma boa parte delas, é porque talvez você não esteja pronta. Então a probabilidade de um relacionamento te causar insegurança, causar ciúmes, causar medinho, brigas é maior, tá? Então a gente tá aqui, a melhor forma de curar um vício é no início, tá bom? Então, próximo ponto. Você está pronta para conhecer pessoas que não serão, presta atenção, 100% compatíveis com você e que talvez não atendam e provavelmente não vão atender 100% do seu manifesto? Porque assim, gente, a pessoa não tem como ser 100% compatível a não ser que você namore com você mesmo, tá? E então assim, vai ter uma coisinha ou outra que desvia, tá? Sei lá, deixa eu ver algum exemplo. Sei lá, gosto musical eu sempre falo bastante. Às vezes não bate, mas vocês podem entrar num acordo. Ou, por exemplo, 100% do manifesto. Cara, eu queria muito um homem alto, com mais de 1,85m, 1,85m, mas ele tem 1,75m, mas porra, que cara legal. Vai. Você não vai cortar o cara por causa da altura, né? Pelo amor de Deus. É que nem cara falar, não vou ficar com aquela menina que ela tem peito pequeno. Ou não gostei da bunda dela. Ah, meu. Cara, quem começa com esses papinhos já fica tipo, tá. Outra coisa. Você está disposta ou disposto a reorganizar sua agenda, abrir mão da sua total independência e individualidade para dar espaço a essa nova relação? E eu acabei de perceber que essa frase ficou mal escrita. Ficou muito mal escrita. Deixa eu refazer. Você está disposta a reorganizar sua agenda e abrir mão... não, tá certo. Eu que interpretei errado. Da sua total independência e individualidade. Não, tá certinho. Eu que tô bêbado aqui de tanto falar. É exatamente isso. Porque assim, tem pessoas que entram em relacionamentos querendo ser 100% independente e individuais. Que é o tal do egoísmo. Eu não quero avisar nada no WhatsApp porque você não é dono da minha vida. Todo sábado à noite eu tenho jogo de tênis. Eu não abro mão disso por nada. Pô, mas é casamento do seu melhor amigo. Eu tenho jogo de tênis. Tem gente que é assim, gente. Eu juro. Já conheci pessoas que são nesse nível. Não dá. Então, assim,
uma coisa que eu falo muito com uma amiga minha. Todo namoro vai trazer uma certa bagunça. Uma bagunça saudável. Até vi um vídeo ontem de quem que foi. Não sei se foi do psicólogo Thomas ou se foi de um outro americano que eu gosto. Mas dizia o seguinte, ou é do Therapy Jeff, não lembro, enfim. Mas dizia o seguinte, cara, que é normal, é do Therapy Jeff. Dizia o seguinte, cara, você tem uma melhor amigo, ele começa a namorar, dá uma sumida por uns 3 meses. Normal, gente. Ele tá reorganizando a agenda dele pra essa nova paixão, porque é foda, não tem como você não consegue sustentar um relacionamento no começo ou garantir que ele se consolide sem que você tenha muita atenção no começo. Tem que ter. E atenção pra caralho. Vocês vão dar uma sumida por uns bons meses. E, pô, isso super faz parte. Aí depois, uns meses, vocês estão ali curtindo, passou a lua de mel, deu uma acalmada, voltem a ser com os amigos e retomem a vida de vocês. Mas é importante no começo você estar disposto e disposta a reorganizar a agenda. Tem gente que não consegue, tá muito tempo solteiro, ou é workaholic. Esses dias eu tava saindo com uma menina que, meu Deus, que eu queria trabalhar até 9h30 da noite. Chegava aqui em casa quase às 11, até tomar banho e falei, é muito tarde. Eu já tô cansado, eu acordei cedo, você também acordou cedo, a gente não conseguia fazer nada. Então, assim, tem que né, reorganizar o máximo possível pra... Porque assim, gente, eu tenho uma regra comigo. Eu gosto de trabalhar bastante, tá? Eu trabalho o dia inteiro. Tipo, agora são 8h19 da noite, eu ainda vou fazer alguns roteiros, provavelmente ainda vou gravar vídeo hoje, vou até às 10. Só que assim, se eu tô namorando... Sexta-feira à noite, eu acho bacana abrir esse espaço. Sábado ter o sábado livre, ter o domingo. Ou ter uma quarta-feira à noite, não vou trabalhar. Isso até consigo, hoje eu tenho esse conforto. Eu falo, tô livre às 2 da tarde, vem aqui em casa. Vamos passar a tarde juntos. Eu trabalho à noite, compenso à meia-noite, compenso domingo de manhã. Eu tenho essa articulação porque eu faço home office. Então é importante você reorganizar a sua agenda. E essa é a delícia de um relacionamento. É encaixar alguém na sua vida. Quem me entende, obrigado. E por último, mais importante, gente, pra gente evitar toxicidades nessa vida tão difícil e bandida, é o seguinte. Você já ressignificou, Fabiana, é pra você esse, hein? Você já ressignificou a história amorosa da sua família e já entendeu que se na sua família muitos relacionamentos foram ruins, isso não significa que o seu será? Você não é os seus pais. Por mais que você tenha um DNA quase idêntico ao deles, você não é os seus pais. Se os seus pais fracassaram, se os seus tios fracassaram, se na sua família tem um monte de exemplo ruim, seja o primeiro bom exemplo. Tá? Só que isso é difícil, gente. Eu queria até dar uma respirada aqui nesse último tópico, que é o mais importante, que é o seguinte. Na minha família tem esse problema, tá? Do lado da minha mãe, eu não sei se as pessoas são talvez bipolares ou são borderlines. Nunca fizemos diagnóstico disso em um estudo profundo, que sabe como é que é? Psicologia, besteira, coisa de doido. Mas enfim, minha mãe fez por muito tempo terapia, ajudou bastante ela. Foi, acho que talvez a única da família, dos irmãos dela. Então são pessoas muito nervosas, que vão do 0 a 100 muito rápido. E eu herdei essa porra também. Gente, se eu fosse do jeito que eu sou... Eu nem vídeo no TikTok fazia, porque eu ia detonar a galera. Até fiz um vídeo hoje sobre... que eu postei hoje no TikTok e no Instagram dizendo... se não suporta meu pior, não merece meu melhor. Mentira. Ninguém tem que aguentar teus BO. Eu sou um cara extremamente ansioso. E, cara, se eu não tivesse me controlado com quase 28 anos de terapia, 30 anos de terapia, eu comecei com 8, estou com 39... eu seria uma pessoa insuportável. Porque eu sou aquele tipo de cara que fica puto com a internet lenta, sabe? Eu tenho um impulso, tá dentro de mim. Se eu deixasse, vamos supor, se eu fosse o rei do mundo e fosse uma monarquia, eu pudesse falar o que eu quisesse, cara, eu provavelmente ia ser grosseiro com muita gente. Só que eu não quero ser assim, porque eu sofri muito com a minha família de pessoas que são mais esquentadinhas. Então eu lembro que eu fiz um pacto com a minha irmã, a gente era bem novos, meus pais estavam brigando muito, eu falei assim, Carol, vamos controlar essa merda e vamos não ser assim? O que você acha? Eu falei, vamos. E minha irmã é um doce também. Nossa, minha irmã é mais doce do que eu. E quando eu percebo que uma situação tá me irritando, eu falo, cara, isso aqui vai despertar The Dark Side of the Force, meu Darth Vader aqui, eu me controlo. Eu falo pra pessoa, tô ficando nervoso, vou me acalmar, porque ninguém tem que aguentar meus BO. Porque tá na minha família. Eu já tive relacionamentos tóxicos que eram idênticos ao relacionamento dos meus pais.
terminava em briga, em xingamento. Nossa, eu achava o máximo. E não é o máximo. Então, assim, é importante você ressignificar a história amorosa da sua família. E como que você faz isso? Leitura de bons livros, acompanhando podcasts como Relacionamento é Coisa Séria, acompanhando grandes influenciadores da internet como Edu Baggio. Ah, sou eu. Então, assim, vocês têm que consumir esses vídeos e também de tantos outros. A Tabata, oh, meu Deus, eu nunca lembro os nomes dos caras que eu gosto. O Therapy Jeff, o Thomas, a Pamela Psico, que é uma maravilhosa, ela dá ótimos conselhos. Então, assim, vocês têm que estudar relacionamento, tá? E nem sempre é fácil, tá, gente? Eu comecei a estudar relacionamento faz uns 15 anos. Eu ainda tô sempre ajustando, entendeu? Então faz parte do crime. Outra coisa. Ajeitou tudo isso aqui, respondeu sim para todas as perguntas, já tá preparado, já conhece o vínculo afetivo, né? Você já tá sendo honesta com você mesmo em relação à clareza do tipo de relação que você quer, já resolveu a relação passada, tá aberto a aprender, né? Sabe as linguagens do amor, né? Aceita suas falhas, sabe comunicar suas falhas, sabe pedir desculpa, sabe se comunicar, transa bem, sabe fazer comidinha, legal. E como é que você cuida do teu parceiro, tá? Então aqui vão algumas perguntas que você pode fazer ao seu novo parceiro para investigar como que ele tá. Eu poderia fazer até um episódio só sobre isso, mas aqui eu quero dar uma pincelada, tá? Primeiro ponto. O que você tá procurando? Óbvio, namoro, ficante, casual. Já começa por aí. Se você quer namoro, nem sai com um casual. Não sei que a pessoa seja muito maravilhosa, você não esteja tão apegado assim e tá afim de só de uma curtidona, tá? Outra coisa, eu geralmente pergunto isso no primeiro ou segundo encontro, tá? E pergunto mesmo, porque é o seguinte, como é que você gosta de se comunicar na relação? Você curte o WhatsApp, você é mais de ligação? Gente, e é uma pergunta super simples, não é entrevista de emprego, apesar que eu faço entrevista de emprego, mas lógico, com jeitinho, pra ser divertido. Mas eu sempre pergunto assim, eu curto... É que assim, eu amo falar no WhatsApp, mas eu sei que é perigoso. Tá? Ficar muito tempo no WhatsApp é perigoso e eu sou bom nisso. O fato de eu ser bom quer dizer que seja certo. Então, geralmente eu falo, olha, eu gosto de conversar, podemos ter mensagem de bom dia, mandar música e tal, mas eu não gosto de ficar o dia inteiro, isso me deixa sufocado. Eu estive num relacionamento recente, cara, que era muito WhatsApp, muito. E eu ajudei a criar um monstro. Chegou uma hora que tá tanto WhatsApp que eu não conseguia mais recuar. Aí qual é a hora que um dos dois recuava e se abandono? Cara, ferramos com a relação. Então assim, calma. Se a pessoa gosta de metralhar, beleza, mas vão devagar. E se a pessoa não gosta muito, sugira alternativas. Podemos fazer ligação, podemos nos ver mais vezes na semana, mas entenda o tipo de comunicação. Que se você é como eu e gosta de WhatsApp, gosta de mensagem de texto que não seja exagerado, intenso o dia inteiro, é importante para você. Então investigue isso na pessoa, porque se ela não tiver, você vai sofrer, tá? Outra coisa, essa pergunta aqui é fundamental. Eu aprendi com a... Putz, eu tenho que anotar essas coisas. Como você resolve conflitos em relacionamentos? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. How do you deal with conflict in a relationship? É assim que ela pergunta. Por quê? Se a pessoa te responder algo do tipo, cara, isso aqui é muito matador, pega um post-it e coloca na geladeira. Se a pessoa te responder algo do tipo, se eu estiver me sentindo mal, eu vou falar com você. Né? Eu vou falar, olha, eu não gostei que você, sei lá, deixou o feijão estragar. Falei pra colocar no congelador, quis manter embaixo, azedou. Aconteceu comigo hoje, que ódio. Então eu perdi 2 horas fazendo feijão, perdi porque esqueci de congelar. Então como é que você resolve conflitos? Se a pessoa fala assim, não, se você cagou com o feijão ali, eu falo, olha, deu ruim aqui, o feijão ficou ruim, eu falei pra você colocar no domingo de manhã, eu falei pra você colocar lá no congelador, você esqueceu, bababá, então fica mais atento a próxima vez. Beleza, né? Falou de boa. Agora tem gente que não fala. Tem gente que fala assim, cara, se o cara ou a cara olhar na sua cara e dizer na cara dura, eu não sei expressar meus sentimentos, pede a conta, chama o Batcopter e desaparece do planeta Terra. Pessoas que não sabem expressar as próprias emoções e você tá buscando um relacionamento saudável porque você escuta podcast Relacionamento é Coisa Séria, cai fora. Não dá, gente. Pessoas que não sabem comunicar sentimento vão te deixar louco. Então assim, ou então a pessoa fala, eu me retiro, dou um tempo, falo no dia seguinte, beleza. Se você perguntar isso, tá ótimo. E se a pessoa não quiser falar, também pode ser um problema. Então, como resolve conflitos? Porque vocês vão ter problema pra caralho no relacionamento, mas vai ter problema todo dia. Problemas pequenos, problemas grandes. Vocês têm um carro, quem que vai ficar com o carro hoje? Esqueci uma ração do cachorro, pode achar que eu compro. Puta, faltou cebola pro feijão. Eu vou no mercado, vai você, não vou. Mas eu fui, tá chovendo. Gente, conflitos aparecem. Tem que saber resolver. Mas se o conflito não é comunicado, ou se a dor... Né, o seu corpo de dor, como diz a dona Ana lá do Instagram, do TikTok, maravilhosa, puta influenciadora.
Se o seu corpo de dor não for comunicado, fudeu. Então, como que você sabe resolver conflitos? Essa pergunta é importantíssima. Pergunta já no primeiro encontro. Vai na cara dura mesmo. O primeiro encontro é sempre esquisito, às vezes nem rola beijo, então foda-se. Outra pergunta importante. Há quanto tempo você está solteiro? Por que isso é importante? Só pra saber se a pessoa não tá meio perturbada ainda. Pode ser que a pessoa fale, pô, estou há 5 anos solteiro. Cara, uma pessoa que está há 5 anos solteira ou há mais de 3 anos, ela tá numa independência muito grande. Então talvez vocês tenham dificuldade de encaixar uma vida 2, mas dá pra resolver, tá? Agora, se a pessoa terminou ontem, nossa, mas era ficante, era namoro de 5 anos, mas tá tudo bem, tá? Só pra você sentir o terreno, tá? Outra pergunta importante, por que você se separou? Essa pergunta é fundamental, tá? Por quê? Às vezes foi uma briga, às vezes foi uma agressão, às vezes não teve nada demais. Então saber o motivo e também ver se a pessoa vai falar assim, porque meu ex era um narcisista, porque minha ex é uma louca. Botou toda a culpa. Tem pessoas que terceirizam toda a culpa. Tem gente que fala assim, eu já terminei relacionamento dizendo, ok, eu aceito ser o vilão da história, só eu errei. Só eu errei. Se a pessoa vai falar, porque meu ex-namorado me fudeu a vida, porque minha ex-namorada fudeu com a minha vida, a pessoa não tem autorresponsabilização, tá? Outra pergunta importante, essa aqui é fofa. Quais são seus planos e sonhos? Cara, eu não me excito se a pessoa não tem plano. Cara, pode ser o mais simples, comprar uma bicicleta melhor, começar a academia, visitar o Rio de Janeiro, sabe? Ir pro Japão. Porra, um sonho, comprar um PlayStation 5 lindo, é caro, é difícil, pouca gente tem. Tá ótimo, tem um plano, tem um sonho, tem um objetivo. Tá? Outra coisa que eu gosto de perguntar muito. Por que eu chamei a sua atenção e por que você topou sair comigo? Você pode se assustar. Te achei um gostoso. Porra, só isso. Te achei muito linda. Porra, só isso. Gostei da sua forma de se articular. Uma coisa que muitos me falam, muitas, né? Você escreve bem. Você sabe conversar. Obrigado. Eu gosto de escrever. Então, entender, às vezes a pessoa nem sabe, te vi lá no Tinder, passa aqui, achei bonitinho e tal. De repente a pessoa não tá na tua ainda, tá? E como você gosta, essa aqui é mais pra frente, tá? Não precisa ser no começo, mas não faça isso no primeiro encontro. Por favor, eu vou falar que o Edu fudeu com a vida de vocês. Como que você gosta que seja a sua vida sexual? Não precisa perguntar dessa forma, mas fale, então, já transaram ali umas 4, 5 vezes, tá gostoso, tá de boa? Terminou de transar, tá na cama gostoso, abriu um vinhozinho, abriu uma cerveja, vamos fumar um cigarro, aquela parada meio Marlon Brando. E aí? Tá curtindo? O que você mais gostou do meu corpo? Você pode perguntar assim, o que você mais gostou do meu corpo? O que você mais gostou do que eu fiz? O que você gostaria que eu fizesse com você? Tá gostoso assim? Você gosta de transar de manhã também? Gosta de transar de madrugada? Se um dia a gente estiver lavando a louça, a gente pode te provocar ali ou vice-versa. Então, é importante, tá? Então são essas perguntas. E muito bem, e para garantir a relação, né, vocês têm que ter muitos diálogos sobre planos, compatibilidade, vida sexual, química, estilos de vida e pontos complementares para compensar as diferenças. Onde que eu quero chegar? Não sei cozinhar, mas você também não é boa. Eu não sei cozinhar, mas você também não é boa com a arrumação da casa. Então você cozinha, eu arrumo a casa. Então os dois se completam. Tá? Então é muito importante focar nisso tudo. E pra gente fechar o episódio de hoje, que meu Deus, ficou gigante. É o seguinte, vamos lá. Preparei um negocinho pra vocês. Então assim, gente, tá sendo cada vez mais difícil encontrar um par ideal. Tá? Isso é uma verdade absoluta, isso é no mundo inteiro. Não é só com você não tá sozinho. Tá todo mundo fudido e mal pago. Então, quando a gente entra numa nova relação, a gente fica super ansiosos com medo de estragar tudo ou de estragarem a gente no processo. E isso é absolutamente normal, tá? Só que eu gosto de ver relacionamentos como se fosse uma empresa. Já fui elogiado por psicólogos por falar isso. Então escuta isso aqui com leveza. Eu não quero que você... eu quero que você leve o relacionamento como se fosse uma empresa, mas eu não quero que você entenda que é para ser burocrático. Mas apenas que é preciso estar preparado. Você não abre um negócio sem um plano de ação, sem saber quem vai ser o seu sócio, né? Quem que vai estar na sua sociedade, se vai ser anônima, limitada, qual o seu nicho, o que você vai vender, em que praça, por que preço, meu Deus, quais são os pesos, esqueci. Qual vai ser o seu produto, então com quem que você quer namorar. Então vocês têm que estar preparado, gente. Né? Tem que estar preparado. Então assim, é como cozinhar. Você estuda receitas e ingredientes o tempo todo, ou sua comida nunca vai melhorar. Então a melhor defesa é o ataque. Já ouviu falar? Já que o seu medo é de perder esse novo relacionamento, que tal atacar as suas fragilidades, os seus medos, as suas inseguranças com o coração aberto, abraçar sua vulnerabilidade para que você fique bem ajustado e consciente de quem você é e do que você espera do outro. Você aceita esse convite? Obrigado, Fabiana, por recomendar.
E claro que isso não significa que você precisa ser uma pessoa perfeita antes de se relacionar. Eu deixei isso bem claro ao longo do episódio. Porque isso é impossível, por sinal. Eu falho pra cacete. Mas hoje eu falho menos do que eu falhava ontem. E é isso que importa, gente. Falhar um pouquinho menos todo dia. Vocês vão comigo? Emocionei. Que eu sou emocionado. E a frase final para refletir: conheça o seu inimigo. E o seu maior inimigo é você mesmo. Quanto mais você se conhece, mais preparado você fica para um relacionamento sério. Muito bom. Foi bom gravar. Não sei se vocês curtiram até aqui. Se vocês curtiram, não se esqueçam de dar 5 estrelas para o meu podcast, que eu muito agradeço. Obrigado a todos que compartilham, que me acompanham aqui semanalmente. Eu amo vocês. A vida é bela. E até quarta-feira que vem. Beijo.